eu já começo o programa falando sobre aposentadoria. Saiba que depois de anos de muito trabalho, esse sonho de ter um tempo livre e aproveitar a vida pode acabar em frustração. Para ter essa boa vida é preciso de dinheiro e o benefício pago pelo INSS está cada vez menor. Veja só. A tão esperada aposentadoria trouxe uma grande frustração para a Beatriz. Eles desconsideraram 10 anos de contribuição. Me sinto lesada, porque, como diria uma amiga minha, a aposentadoria vira um insulto. Com o benefício pago pelo INSS, ficou impossível parar de trabalhar. Vou ter que buscar outras formas de ter uma complementação da renda. A professora Juliana Paes explica que não há vinculação entre os benefícios e o valor do salário mínimo. Muitas pessoas fazem realmente essa conta. Por exemplo, recebo R$ 1.300, aproximadamente 2 salários mínimos hoje. E aí o que acontece? O índice de reajuste do salário mínimo é diferente do índice de reajuste dos benefícios previdenciários. Além disso, está cada vez mais difícil conseguir a aposentadoria pelo valor integral. Segundo o Ministério da Previdência, dos 17 milhões de aposentados brasileiros, apenas 220 mil recebem a maior faixa do benefício, acima de R$ 3.000 por mês. Quem se aposenta mais cedo sofre uma redução no benefício. O fator previdenciário ele sempre existiu, desde 1999. Porém, agora, na virada do mês de novembro para dezembro, muda a expectativa de sobrevida. E uma das coisas que influencia diretamente o fator previdenciário é a expectativa de sobrevida. Por isso está essa polêmica, principalmente nessa primeira semana de dezembro. Na opinião dos especialistas, essa regra torna praticamente impossível alcançar o teto do INSS, que está em R$ 4.396. Não acho justo porque você acaba contribuindo para a Previdência por 40, 50 anos sem ter qualquer retorno. Uma das justificativas do governo para a adoção de medidas cada vez mais restritivas é o déficit da Previdência Social. Mas os próprios auditores fiscais da Receita Federal afirmam que o governo arrecada mais do que gasta, um superávit de quase 267 bilhões. De acordo com especialistas, o dinheiro que deveria financiar as aposentadorias dos trabalhadores acaba sendo usado pelo governo federal para sustentar toda a infraestrutura de assistência social. Na opinião desses especialistas, programas como o Bolsa Família e até o Sistema Único de Saúde deveriam ter fontes próprias de recursos e não poderiam avançar sobre as economias dos trabalhadores. Gosta muito de fazer caridade com o bolso alheio, né? E a gente pode dizer que sim, esse uso de verbos que deveriam ser para o planejamento futuro, para despesas com assistência, embora sejam despesas importantes, né, de forma exagerada, pode ser algo temerário, até por uma situação financeira do país. Mas o que fazer para garantir que os rendimentos não diminuam na aposentadoria? Enquanto a lei não muda, o melhor é criar alternativas para garantir uma renda complementar. E cada vez mais, os brasileiros estão recorrendo a planos de previdência privada. A gente tem que pensar que um dia você também vai envelhecer e você vai aposentar. E uma das maneiras é exatamente essa. Pois é, e olha só, eu não quero desanimar não, porque o futuro é sombrio. Em 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos vai quadruplicar. Então, isso vai ficar mais complicado. Por isso, eu convidei o economista Mário Vasconcelos para vir para dar dicas para a gente hoje. Obrigada pela sua presença. E também convidei o aposentado Edson de Oliveira. Muito obrigada, seja bem-vindo aqui no programa. O senhor já é aposentado há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E o senhor sempre pagou pelo INSS? Pelo INSS. Nunca pensou em fazer previdência privada? Não. Ou outro tipo de investimento? Não. Que a previdência é uma coisa nova, né? Tem quantos anos para cá? Não, tem a previdência privada, ela tem muito tempo. Esse incentiva-se fazer uma previdência esse modo de pensar em aposentadoria é uma coisa relativamente recente. E o senhor estava tranquilo? O senhor nunca pensou em como que seria quando o senhor se aposentasse? Não. O senhor ia vivendo a vida? Era esse o seu lema? Hoje o senhor teve 4 filhos. Mas hoje o senhor mora sozinho. Não, eu estou na casa
de um lá em Santa Marta. Ah, o senhor mora com um filho que é casado. Em Santa então, Marta. as suas despesas, com o seu salário, esse salário é suficiente para pagar as suas despesas? Mas se o senhor tivesse a sua esposa morando, ou mais um filho para sustentar, já ficaria difícil. Aí já ficaria pesado. Por que isso acontece? A gente paga o INSS e chega lá no final, recebe menos do que programou. Como a professora colocou com bastante propriedade, não é? O teto máximo hoje para aposentado é 4.300 e quase 4.400 reais. Então vamos imaginar o seguinte: vem um trabalhador, ele vem contribuindo sobre o teto máximo e ele tem uma renda, um salário hoje mensal de 10 mil reais. Então vai na sua vida com... Aí ele se aposenta. No mês seguinte, ele cai de 10 mil para pouco mais de 4 mil reais. Ora, se ele não fez uma reserva, um fundo para a aposentadoria, ele vai ter dificuldades. Eu não tenho dúvida, porque ele vai reduzir um salário de 10 para uma aposentadoria de 4 e pouco. Isso para começo de conversa. Para começo, exatamente. Por quê? Quem ganha, o aposentado de até um salário mínimo, obedece à mesma correção do salário mínimo. Mas quem ganha, o aposentado com mais de um salário mínimo, é um outro índice de correção. Quer dizer, então vai achatando. Então você começa muito bem com R$ 4.300, que é o teto máximo, daqui a 4, 5 anos você está com 3 mil e poucos reais. Você diminui o seu ganho? Vai diminuindo, é verdade. Só no Brasil que isso acontece? Isso vai acontecendo. É uma coisa difícil de acreditar. Então, por isso é que eu sempre falo, aconselho e tenho uma previdência privada. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre previdência privada. O Sebastião, que está visitando aqui, que ele é até de Belo Horizonte, olha só. Ele ligou, disse que começou a trabalhar com 13 anos e hoje ele tem 41 anos de INSS pago e 56 de idade. Se ele se aposentar agora, ele perde muito? Perde porque tem o fator previdenciário, né? Quer dizer, quanto mais cedo, porque aí tem que juntar o tempo de contribuição com a idade. Tem uma formulazinha para você ver qual é o fator previdenciário. Então, quanto mais cedo a pessoa se aposentar, maior é esse fator previdenciário que foi criado, como disse o próprio... ali foi criado em 99 já no governo Fernando, já prevendo o quê? Que a previdência estava muito ruim. Daqui a pouco vamos ter dicas sobre tipos de previdência privada. Mas muitas pessoas casam a previdência privada com o INSS. Você acha que isso ainda é válido? Sim, claro, é válido, lógico. O cara fazer, ele formar um fundo, eu acharia até melhor, um fundo para aposentadoria, que pode ser uma previdência privada, pode investir em ações, pode investir em imóveis. Eu conheço pessoas que investem em imóveis. Entendeu? Estão fazendo a sua aposentadoria, o seu fundo de reserva para aposentadoria, com aluguéis de imóveis no futuro. Hoje, a sua vida como aposentado, está bem? O senhor pretenderia voltar a trabalhar? Não. O senhor fazia o quê quando se aposentou? Eu nada. Não, quando o senhor se aposentou, desculpa, o senhor trabalhava com o quê? Qual era a sua profissão? Na área de vigilante. Ah, como vigilante. Então, bom, o seu Edson continua conosco, o Mário também, que é economista. Se você tem dúvidas sobre como você pode se aposentar bem, fale com a gente, eu volto já.